Nascido em 6 de 10 de 2003, inscrito no CPF sob o número 115.532.363, dígito 78, filho de Maria da Paz de Nascimento, residente na localidade de Tabuleirinho, zona rural da cidade de Floriano, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal e artigo 244b do ECA, em decorrência do fato delituoso ocorrido no dia 8 de setembro de 2022, que vitimou Walter Rodrigues da Silva dentro de sua própria residência, localizado no povoado Tabuleirinho. Encerrada a instrução criminal, o inculpado foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela utilização de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, não havendo recurso desta decisão. Hoje, instalada a presente sessão plenária de julgamento, por meio do sistema audiovisual, foi interrogado o réu. Nos debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado por homicídio duplamente qualificado, reafirmando a tese admitida na pronúncia. A defesa técnica, de forma diversa, pugnou pela absolvição por negativo de autoria e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tese do homicídio privilegiado. A seguir, formulados os quesitos consoante o próprio Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, assim procedeu. Por maioria, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva e não absolveu o réu da imputação de homicídio. Na oportunidade, reconheceu a incidência das duas qualificadoras, rejeitando o privilégio. Quanto à imputação do crime de corrupção de menores, por maioria, o Conselho de Sentença não reconheceu a materialidade. Diante do exposto, nos termos do artigo 4921 do Código de Processo Penal, e amparado na soberana decisão dos senhores jurados formadores da Igreja do Conselho de Sentença, condena o réu Eric Marlon Nascimento Silva, juiz qualificado, como incurso nas reprimendas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, absolvendo-o da imputação descrita no artigo 244b do ECA. Neste contexto, resta na condição de juiz-presidente do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 4921 do Código de Processo Penal, aplicar a sanção pertinente ao réu na exata medida para a reprovação, prevenção e repreensão do crime praticado pelo que, atento aos cânones do artigo 59 e 68 ambos do Código Penal, passa a dosar-lhe a pena. O artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão. A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta, desborda do ordinário ante a frieza e o excesso de violência com que o crime de homicídio fora praticado, denotado pela intensidade dos ferimentos encontrados na vítima, descritos nos laudos periciais. Ademais, não se pode esquecer que o crime foi praticado com a ajuda de menores de idade, inclusive com a participação de crianças de apenas 11 anos de idade à época, merecendo a conduta maior censurabilidade. O réu não possui maus antecedentes quanto à conduta social e personalidade, sem elementos para aferição. Em relação às consequências do crime, não foge da previsão típica. No que se refere ao motivo torpe, reconhecido pelo Conselho de Sentença, esclarece que a valoração será deslocada para a segunda fase do procedimento trifásico como circunstância agravante. Quanto às circunstâncias, vejo que a utilização de recurso que tornou impossível a defesa da vítima já fora valorada pela grade do Conselho de Sentença do júri para qualificar o delito, situação que impede nova avaliação nesta fase sob pena de violação da proibição de bis in idem. Por fim, o comportamento da vítima não pode ser tido como constitutivo, considerando o Conselho de homicídio privilegiado. Dessa forma, à vista da existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena base em 14 anos e 3 meses de reclusão. Na sequência, fazendo uso de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença como agravante, diante da impossibilidade de se tratar do homicídio duplamente qualificado como idêntico ao crime que possui apenas uma qualificadora, conforme o entendimento pacificado nos tribunais superiores, reconheço a incidência do motivo torpe nesta fase. Assim, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, artigo 65.1 do Código Penal, porquanto o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, mas diante da circunstância agravante do artigo 61.2a do Código Penal, à luz do artigo 67 do mesmo diploma, atenua a reprimenda com força reduzida, fixando-a em 13 anos de reclusão. Por derradeiro, inexistindo causas de aumento ou diminuição, consolido a pena em 13 anos de reclusão. Considerando que o crime foi cometido com violência à pessoa e tendo em conta o quanto da pena aplicada, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por estilo de direito, e na mesma sendo sucinto.
A pena aplicada deverá ser iniciada em regime fechado, conforme determina o artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, em estabelecimento prisional de segurança máxima ou média, tendo em vista que a detração é que, à luz do parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, não detém o condão de modificar o regime inicial de cumprimento. Por fim, verifica que o réu passou por todo o possível processual custodiado e deverá assim permanecer, pois inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar, agora reforçados por esta decisão. Com efeito, o privilégio de libertatis é assente aqui evidenciado na gravidade concreta da delito revelada pelo modus operandi empregado, desde que o réu ceifou a vida de vítima no sentido do consentimento de vingança e mediante recurso que impossibilitou a defesa, sua defesa valendo-se ainda da companhia de menor de idade para a consumação do seu intento criminoso, demonstrando que não possui qualquer apreço com a vida de seu semelhante. Nesta senda, necessária a manutenção do aprisionamento cautelar para a garantia da ordem pública, desde que providências menos gravosas não se revestem de capacidade suficiente para neutralizar o risco social trazido por eventual deferimento da liberdade ao indicado neste momento. Portanto, mantém o decreto prisional e determina a expedição de guia de execução provisória. Por fim, diante da insuficiência de recursos financeiros pelo réu, assistido pela Defensoria Pública, isento ou do pagamento das custas processuais. Em tempo, deixa de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 492, inciso 1d, do combinado com o artigo 387, inciso 4, ambos do Código de Processo Penal, pois ausente pedido expresso na exordial acusatória. Oportunamente, em sendo mantida esta decisão após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: lance o nome do réu nos registros criminais para fim de antecedentes, expressa a guia de execução definitiva para devido encaminhamento ao estabelecimento prisional a livre definido, oficie ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado comunicando a condenação do réu com a devida identificação, acompanhado de fotocópia da presente sentença para cumprimento do preceito estatuído no artigo 15.3 da Constituição Federal e artigo 1º, a linha E, item 9 da Lei Complementar 64 de 90. Oficie a Secretaria de Segurança Pública Estadual, fornecendo informações sobre a condenação do réu para inserção na rede InfoSeg. Dou por publicada a decisão nesta sessão plenária, ficando os presentes dela intimados. Entreguem-se cópia da presente decisão à acusação e à defesa. Registre-se e proceda às comunicações de estilo. Sala Tribunal do Júri da Comarca de Floriano, às 13h36 do dia 30 de agosto de 2023, Franco Moraes de Azevedo, juiz-presidente do Tribunal do Júri. Senhores, essa é a sentença tornada pública neste momento e aproveito o ensejo para agradecer tanto a acusação quanto a defesa, mas também, sobretudo, aos funcionários deste fórum, a quem se fez presente e acompanhou os trabalhos, e aos senhores jurados, que aqui integraram o Conselho de Sentença. Muito obrigado, dando nesse momento por encerrados os trabalhos desta sessão. Muito obrigado, tenham um bom dia. Bom, tá aí, né? Encerrando mais uma sessão do Tribunal do Júri, com a condenação por 13 anos, olha só, 13 anos de reclusão no estado final. Amanhã, dia 31, o julgamento é do Virlan, acusado de ter assassinado a Maria Sayara. Iniciado por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Antônio, torcer 24 horas para vocês.